Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, no nosso podcast de farmacologia, nós iremos trabalhar um pouco, conversaremos um pouco sobre o lítio, também conhecido como carbonato de lítio, o primeiro medicamento desenvolvido na área da psiquiatria moderna, um medicamento muito importante no contexto de hoje, da assistência em saúde, da psiquiatria, também importante no contexto das seleções de concursos, nas seleções do ENARE. Então, esse podcast ele é trabalhando um pouco essa questão da farmacologia geral desse medicamento, mas trazendo também um pouco o enfoque de como ele é cobrado nas questões do ENARE e nas questões de concurso. Peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se esse conteúdo for importante para a sua rotina de estudos, para os seus objetivos, e também ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas sobre outros fármacos que eu irei produzir aqui para esse canal. Então, o lítio ele foi descoberto, gente, em 1817. Ele é um elemento químico, ele se dá ali na forma de um metal alcalino. E por volta de 1940, alguns psiquiatras americanos e australianos, eles observaram que o lítio diminuía os sintomas de mania em alguns pacientes psiquiátricos com transtornos bipolares. Então, no início houve uma certa resistência devido aos casos de intoxicação, pois não se conhecia de fato ali o fármaco, você não tinha ainda o que a gente tem hoje de todo aquele fluxo da pesquisa, não é mesmo? Lembrem-se que os comitês de ética, todo esse contexto da ética em pesquisa, das legislações em defesa do cidadão, da bioética, isso vai surgir ali no contexto do Tribunal de Nuremberg, pós-Segunda Guerra. Então, nesse contexto de 1940 e também nessa conjuntura de como se dava a psiquiatria, né, muitas das vezes através de manicômios, as pessoas ali eram quase que cobaias, você tinha recorrência de casos de quê? De intoxicação, porque não havia de fato estudos aprofundados e não havia de fato uma segurança na utilização desse fármaco pelos pacientes psiquiátricos. Apesar disso, já era observado que o lítio ele tinha essa capacidade de reduzir esses picos, sobretudo o pico de mania no contexto de um transtorno bipolar ou mesmo em outros transtornos em que você tem ali uma desregulação, né, no controle dos impulsos, como por exemplo o transtorno de personalidade borderline, embora não seja ali via bula de fato, né, não vem ali na bula do medicamento que foi testado para essa doença, né, para esse transtorno, mas a gente sabe na rotina que grande parte dos pacientes diagnosticados com transtorno de personalidade borderline fazem, né, ou farão o uso do lítio em algum momento ali no seu tratamento. Então, é importante saber que, diferente da grande maioria dos medicamentos psiquiátricos, o lítio ele não é antidepressivo e ele também não é um antipsicótico. O lítio ele também não é um anticonvulsivante, como muitos outros medicamentos usados na psiquiatria. O lítio ele é um estabilizador de humor, né? Então, gravem isso. É uma pergunta assim, parece boba, mas infelizmente pega muitos candidatos nas questões de concurso. O lítio ele é um estabilizador de humor. E ele é eficaz tanto na mania quanto na prevenção de novos episódios maníacos e depressivos. Além disso, ele reduz significativamente o risco de suicídio, sendo um dos poucos medicamentos com evidência robusta no tocante a esse benefício da redução, né, da ideação suicida, ou seja, daquela ruminação, daqueles pensamentos ruminativos que versam ali sobre o suicídio. O suicídio, na esmagadora maioria dos casos, não é algo imediatista, né? O paciente, o indivíduo com transtorno mental, ele alimenta aqueles pensamentos de forma ruminante, aqueles pensamentos de desesperança, de desistir da existência, enfim. E o lítio, ele é comprovadamente um fármaco, um medicamento que tem a capacidade de regular, né, ajudar nessa regulação e reduzir a incidência de suicídio, de casos de suicídio nesses pacientes. Falando um pouco sobre o mecanismo de ação do lítio, é um mecanismo de ação que não é completamente compreendido, mas sabe-se
que ele age em diversas, entre aspas, frentes, né? Então ali o lítio ele vai inibir uma enzima chamada de inositol monotransferase. Inositol monotransferase. Como consequência da inibição dessa enzima, você reduz ali segundos mensageiros celulares. Na prática, o que vai acontecer? Ocorre uma redução da hiperatividade neuronal. Então, aquele episódio de mania, aqueles picos, né, maníacos, eles também podem se dar essa redução deles em decorrência do efeito sobre essa enzima que reduz essa hiperatividade neuronal. Outro mecanismo também que é citado nas pesquisas e nos estudos em relação ao lítio diz respeito à inibição da enzima GSK3, que aqui é um ponto também importante de vocês lembrarem para as seleções, para a sua prova, dessa enzima GSK3. Essa enzima ela vai participar da apoptose, da neuroplasticidade e da expressão gênica. A inibição dessa enzima ela parece que ela explica grande parte também dos efeitos neuroprotetores do lítio, porque ela vai reduzir ali a incidência de desgaste neuronal. Então o lítio ele vai também reduzir a atividade dopaminérgica, importante durante os períodos de episódios maníacos, ou seja, aquele pico maníaco, até de comportamentos repetitivos dentro desse pico maníaco, ele se reduz ali também em decorrência dessa atividade antidopaminérgica que o lítio apresenta. Ele vai reduzir e modular o glutamato e o GABA. O resultado final é uma maior estabilidade da atividade cerebral, ou seja, você não tem aquele pico da mania e mesmo no transtorno bipolar você consegue controlar aquele vale depressivo. Então o lítio ele vai conseguir reduzir, né, seja esse pico maníaco ou seja aquele vale depressivo, porque ele age ali, embora não seja bem claro todos esses mecanismos, todo esse mecanismo de ação dele, ele vai agir de diversas frentes, como eu já falei, pela inibição do inositol monofosfatase, seja pela inibição da enzima GSK3, seja pela ação antidopaminérgica, né, atividade antidopaminérgica que ele tem, seja também por modular o glutamato e por modular o GABA, ele consegue ele consegue fazer com que o indivíduo tenha o quê? Um maior equilíbrio ali de estabilidade, uma maior estabilidade da atividade cerebral. Passando agora um pouco para a farmacocinética desse medicamento, ele é administrado por via oral, em formas de sais de lítio, né, na apresentação de carbonato de lítio ou citrato de lítio, e a sua absorção é praticamente completa. O lítio ele é absorvido quase que de forma completa, é um dos poucos medicamentos administrados por via oral que vai ter uma absorção de 99,9% ou de 100%. Ele não sofre metabolismo hepático, ou seja, ele não tem ali um metabolismo de primeira passagem, não atua sobre esse medicamento. Um detalhe importante é que ele é um medicamento que é eliminado totalmente pelos rins. A sua meia-vida também ali varia entre 18 a 36 horas em média. Como ele vai ser eliminado exclusivamente pelos rins, qualquer alteração na função renal, na função da filtração, você vai modificar ali os níveis sanguíneos, podendo aumentar ali um quadro de toxicidade do medicamento. Outro ponto importante é que o rim ele trata o lítio como se fosse sódio, como se fosse, né, aquela molécula que está lá no sal de cozinha. Quando há uma diminuição do sódio, ocorre uma maior reabsorção do lítio. Consequentemente, aumenta ali o risco de intoxicação. Por isso, os pacientes devem manter o quê? Uma hidratação adequada, para você conseguir ali manter a função renal otimizada e você conseguir excretar o fármaco que vai ser excretado ali de forma inalterada, pois ele não vai passar, como eu já falei, pelo metabolismo hepático. É um ponto importante de questão de prova, a questão dessa farmacocinética dele, né? É muito recorrente essa cobrança, porque ele vai ser 100% absorvido,
ele não vai ser metabolizado pelo fígado e ele vai ser excretado pelos rins de forma inalterada ali, e você precisa manter essa hidratação do paciente para você ter uma eliminação satisfatória do fármaco. Então, as indicações clínicas quais seriam? O lítio ele é indicado para o tratamento da mania aguda, é usado para o tratamento do transtorno bipolar, na prevenção de recaídas em quadros depressivo-maníacos, no transtorno de personalidade borderline ou em outros transtornos de personalidade, e como coadjuvante, né, em problemas de ordem psiquiátrica, em que você precise fazer o quê? Ter ali um controle sobre os impulsos, sobre um episódio maníaco do paciente. Sobretudo, gente, sobretudo usado para o transtorno bipolar e no transtorno de personalidade borderline. A monitorização terapêutica é super importante para esse medicamento, pois ele possui ali um índice terapêutico estreito. O que é o índice terapêutico? O índice terapêutico é o intervalo, né, entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Então, quando esse índice ele é reduzido, se você passa um pouco ali da dose terapêutica, você já entra num intervalo de toxicidade. Então, a faixa dele é reduzida. Então, é um medicamento que precisa o quê? De uma constante monitorização para você ali manter a segurança do paciente quando está se fazendo a utilização desse medicamento. Isso significa que a dose eficaz, né, vai estar muito próximo. Isso significa, né, gente, que a dose eficaz vai estar muito próximo da dose tóxica. Então, como é que se dá essa monitorização? É preciso que o paciente ele faça ali os exames de função renal, os exames de função da tireoide, como o TSH, porque o lítio ele também altera ali algumas vezes o funcionamento da tireoide, e faça também um controle dos eletrólitos, porque ele tem essa questão de ser ali muito identificado como uma molécula de sódio, alterando essa questão ali da excreção renal. Dentro das reações adversas, a gente pode aqui citar que elas são mais frequentes, principalmente no início do tratamento, quando o indivíduo ainda está se adaptando ao fármaco. E dentre elas a gente pode citar o tremor, náuseas, diarreia, a poliúria, né, pois o indivíduo ele vai fazer o quê? Ele vai precisar expelir aquele fármaco de maneira inalterada na urina, e para isso vai ser também retirado do corpo hidratação. Então o paciente ele vai apresentar poliúria, vai apresentar também ganho de peso em decorrência do uso do medicamento, e em alguns casos pode desenvolver ali um certo hipotireoidismo pelo uso do fármaco, e é algo que tem que ser analisado e monitorado. E sobre a intoxicação pelo lítio, quais são os sintomas dessa intoxicação, principalmente quando o paciente ele tem ali uma má hidratação, quando ele tem uma função renal que não está nos valores ideais, o indivíduo vai apresentar tremores intensos, vômitos, vai apresentar muita fraqueza e vai apresentar também uma certa confusão mental em decorrência desses índices altos do medicamento. Em casos mais graves, o paciente ele vai apresentar convulsão, arritmias, insuficiência renal e pode ir também entrar em coma, né, em decorrência de uma intoxicação severa do lítio. Então, o tratamento ele vai envolver o quê? A suspensão imediata, né, o tratamento dessas intoxicações. A suspensão imediata do medicamento, uma hidratação intravenosa para você conseguir fazer o quê? Para você conseguir depurar o lítio da corrente sanguínea, uma vez que ele não é metabolizado, gente, lembrem-se disso. E um correto manejo ali também clínico em relação a verificar como é que está a função renal. Em casos muito graves, o paciente ele precisa ser submetido a uma hemodiálise de emergência para fazer a depuração do fármaco do sangue. E sobre interações medicamentosas, outra temática importante quando a gente está falando sobre o lítio. O lítio ele aumenta ali níveis séricos de muitos medicamentos. Entre os principais, a gente pode destacar os anti-inflamatórios não esteroidais, né, os AINES. Então, o lítio ele aumenta a concentração desses medicamentos na circulação, né?
é algo a se ter cuidado. Outro ponto são os diuréticos tiazídicos, que também têm a concentração aumentada quando se tem ali o uso concomitante com o lítio. Então, pessoal, para a gente finalizar, o objetivo era que fosse uma aula mais objetiva, mais didática. Eu vou falar agora um pouco sobre o lítio na rotina e na vivência, do que eu presenciei em residência, do que eu presenciei trabalhando com pacientes psiquiátricos. O lítio, apesar de ele ter uma estreita janela terapêutica, ele é um medicamento muito recorrente na psiquiatria e grande parte dos pacientes, como eu falei, eles já fizeram ou farão o uso do lítio em algum momento, né? O lítio ele tem uma vantagem em relação aos benzodiazepínicos, que ele não tem toda aquele risco de dependência, de tolerância que a gente verifica nos medicamentos lá que são tarjas pretas, né, que são da portaria 344, os benzodiazepínicos. Aqui você já tem um fármaco que, apesar de ter uma janela terapêutica reduzida, ele é um medicamento com poucos casos de dependência, né, e que você consegue ali fazer um desmame do paciente de forma bem mais tranquila em comparação com outros fármacos, seja o benzodiazepínico, seja também os antipsicóticos, você consegue um manejo mais satisfatório. O lítio também, ele consegue ser eficaz em muitos esquemas de monoterapia. Muitos pacientes eles conseguem só com lítio se estabilizar, diferente do benzodiazepínico, porque o benzodiazepínico ele é quase como se fosse um SOS, um medicamento ali na crise que você busca muitas das vezes sedar o paciente, né? Ou mesmo o antipsicótico também se inclui aí, você precisa ali fazer ali uma certa sedação daquele paciente, e o lítio não. O lítio ele consegue fazer com que seja modulado ali o comportamento, o humor, melhor dizendo, né? Consegue fazer a modulação. Verifiquei já trabalhando em locais de atendimento voltados para a psiquiatria que muitos pacientes usam esse medicamento, é um medicamento recorrente, e que eu vejo assim, no que eu presenciei, poucos casos de problemas em relação a ele de intoxicação, embora exista a possibilidade, né? O que precisa, o que o profissional, a equipe multiprofissional e o médico precisam estar atentos em relação ao lítio. Principalmente ali, como a gente já falou, a função renal. É um bom medicamento, é uma boa opção, é muito utilizado, mas não vai poder ser utilizado em um paciente renal crônico. Não é, você não vai poder utilizar numa pessoa ali que tenha só um rim, não é recomendado, né? Então, também o paciente ele precisa se manter hidratado para conseguir ter ali uma excreção satisfatória desse medicamento, uma depuração dele, sem que tenha alguma intercorrência. Então, é basicamente isso. Aí, pegando ali um tópico sobre a questão da venda no ambiente comercial, ele é dispensado na receita branca, ou seja, naquela em duas vias, não precisa da notificação azul, pois ele não é um tarja preta. É um medicamento que tem uma reduzida janela terapêutica, mas geralmente é um medicamento bem tolerado e que às vezes é sucesso em situações de monoterapia. É preciso você monitorar a função renal e a função da tireoide também, e também ali a questão do peso, que muitos dos pacientes eles começam a enfrentar ali um sobrepeso em decorrência do uso do lítio, principalmente em longo período. Outro ponto, gente, como eu já falei, é a questão dos anti-inflamatórios não esteroidais e também dos diuréticos tiazídicos, dos diuréticos em geral, porque isso vai alterar ali o processo de excreção desse medicamento. E aí, mais um ponto de atenção é a questão da polifarmácia. Sobretudo quando a gente fala de assistência hospitalar e também de farmácia clínica, é preciso você estar atento, você enquanto profissional, que muitos dos pacientes fazem o uso de quê? De polifarmácia, ou seja, de vários medicamentos, sobretudo os pacientes ali da ala psiquiátrica. Então, muitas das vezes vai ser comum você verificar o lítio em associação com outros fármacos, sejam outros fármacos psiquiátricos, sejam outros fármacos antihipertensivos, diuréticos, enfim. Então você precisa realmente fazer ali, muitas das vezes, um atendimento personalizado, enquanto farmacêutico clínico, ou enquanto membro da equipe multiprofissional, ou enquanto psiquiatra,
para você conseguir o quê? Verificar as possíveis interações medicamentosas do lítio com os outros medicamentos e dos outros medicamentos entre si. Então, aqui é um apanhado geral, mas o profissional tem que ter essa sensibilidade, sobretudo quando lida com pacientes idosos e pacientes hospitalizados que vão apresentar ali a necessidade do uso de vários medicamentos. Um ponto que eu abordei é que ele é muito utilizado, embora não venha essa informação na bula, mas ele é utilizado no transtorno de personalidade borderline. Quando a gente fala de transtorno de personalidade, a gente fala em psicoterapia como melhor alternativa, né? Mas o paciente borderline ele apresenta aqueles picos maníacos e na grande maioria das vezes uma das primeiras alternativas de tratamento é o lítio, onde em grande parte se consegue ele modular o sofrimento, a ansiedade daquele paciente, mas é algo que precisa ser o quê? Que precisa ser gerenciado, né? Pela questão dessas possíveis reações adversas ao medicamento, interações que venham a ocorrer. Bom, espero que eu tenha contribuído de alguma maneira com esse pequeno resumo sobre esse medicamento tão importante. Medicamento esse que vocês que trabalham na área de saúde, vocês verão em algum momento da assistência, vocês também terão a experiência de trabalhar com ele, porque é um medicamento ali, embora seja um medicamento muito antigo, ainda é uma excelente alternativa de tratamento. Fazendo uma comparação, um contraste, por exemplo, com a penicilina, que nós trabalhamos em outra aula, a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, ela já, digamos assim, ela perde muito já para novos medicamentos, né, que são bem mais, com espectro de ação bem mais amplo, e que as bactérias não apresentam fatores de resistência como já apresentam em grande medida as penicilinas. Aqui no contexto do lítio é totalmente diferente, né? Apesar de terem outros fármacos antipsicóticos mais modernos, antidepressivos, né? Muitos anticonvulsivantes que são aplicados ali também de uma forma off-label para tratar ali os transtornos de humor, eles não são tão eficazes muitas das vezes quanto o lítio. Muitas das vezes o lítio ele ainda é a melhor opção, mesmo sendo um fármaco já com uma longa história, mesmo sendo um fármaco tão antigo, porque você consegue ter uma boa modulação dos picos de mania com ele, mesmo você tendo ali outras opções mais atuais. E essas opções elas acabam ficando só para alguns esquemas de resgate, esquemas de falha terapêutica, quando a gente fala sobre esses tratamentos. Eu espero então ter contribuído, peço que você deixe seu like mais uma vez, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho, e a gente se encontra então na próxima aula para trabalhar, conversar, melhor dizendo, termos ali um bate-papo sobre outro medicamento, sobre outro fármaco, aí que seja também, assim como o lítio, importante para a nossa rotina de trabalho. Encontro vocês lá, até a próxima.